Olá! E na saleta de leitura de hoje, eu vou iniciar não pela apresentação do livro, mas pela leitura de alguns trechos que estão dentro dele, para vocês verem a beleza da narrativa e a beleza da linguagem. Na primeira página da primeira parte, lemos o seguinte: éramos gêmeas, crianças espelho. Tudo em meu redor se dividiu por metade com a morte. Então já vemos aqui, de início, que há uma criança narrando e narrando a morte da sua irmã gêmea. Achei que a morte seria igual à imaginação entre o encantado e o terrível, cheia de brilhos e sustos, feita de ser ao acaso. Pensei que a morte era feita ao acaso. A minha mãe chamava-me estúpida. A mãe, dentro da sua imensa dor da perda de uma das filhas, passa a rejeitar a filha que sobreviveu. A minha mãe chamava-me estúpida. Perguntei-lhe que sentido encontrava na vida. O que andaríamos ali a tentar descobrir? Mas ela nunca o saberia. Surpreendeu-se com a profundidade da questão. Foi um modo instintivo que tive de a magoar para que não me ofendesse com sua contínua e impensada rejeição. Mais tarde, ouvia alertar o meu pai. Em alguns casos de morte entre gêmeos, o sobrevivo vai morrendo num certo suicídio. Desiste de cada gesto. Quer morrer? Dizia ela. Quando percebi que estávamos sozinhos, descansei o meu pai. Não queria morrer. Estava entre matar e morrer. Mas não queria uma coisa nem outra. Queria ficar quieta. Repeti. A morte é um exagero. Leva demasiado, deixa muito pouco. Começaram a dizer as irmãs mortas, a mais morta e a menos morta. Obrigada a andar cheia de almas, eu era um fantasma. O Einar tinha razão. As nossas pessoas olhavam-me sem saber se viraria santa ou demônio. Os santos aparecem, os demônios assombram. Vejam aqui um trecho belíssimo, partindo da conhecida frase: o inferno são os outros. O inferno não são os outros, pequena rala. Isso aqui é uma fala do pai dela para ela. Um pai simples, um pescador, quase um filósofo. O inferno não são os outros, pequena rala. Eles são o paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou sua expectativa. Sem ninguém no presente ou no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e perece como um atributo indiferenciado do planeta. Perece como uma coisa qualquer. Aprender a solidão não é senão capacitarmos-nos do que representamos entre todos. Talvez não representemos nada, o que me parece impossível. Qualquer rasto que deixemos no eremitério é uma conversa com os homens que, 5 minutos ou 5.000 anos depois, nos descubram a presença.
Dificilmente se concebe um homem não motivado para deixar rasto e, desse modo, conversar. A irmã que morreu, Sigridur, num determinado momento, diz a Hala: quando eu for grande, Hala, não quero ser cozinheira das baleias. Não vou ficar aqui encalhada a fazer doces para que elas se consolem. Quando for grande, quero ser de outra maneira. Quero ser longe. Eu respondia: ninguém é longe. As pessoas são sempre perto de alguma coisa e perto delas mesmas. A minha irmã dizia: são. Algumas pessoas são longe. Quando for grande, quero ser longe. E eu respondia: eu acho que quero ser professora. O pai da Hala também escrevia poemas. O meu pai escrevia os seus poemas e fervia de se pôr no papel. Inventava poemas como se não fosse o seu autor. Pasmava diante deles, incrédulo, com dificuldade em entender de onde surgiam as palavras, como era possível que o explicassem. E eu achava que não explicavam nada. Eu queria olhar para as folhas e ver a Sigridur a correr, a molhar-se nos tanques de água quente. Não queria ver a caligrafia aprumada do meu pai e as suas rimas fracas, esforçadas. Queria que as folhas fossem um barco que nos tirassem a todos dali, ou que abrissem uma estrada segura até o outro lado do mundo e tivessem rodas velozes e janelas a mostrar as vistas. A tristeza a colocar os meus pais e as coisas todas a envelhecer. Dizia-me que era possível. O tempo também se conta pelos desgostos. Explicava isso. Respondi: se fosse assim, eu teria 100 anos. Estaria muito velhinha. E tu? Perguntei. Ele disse que estaria com 1000 anos e que saberia os segredos de todos os mistérios. Senti-me muito feia por andar atrás da beleza. Era tão diferente de fugir. O meu pai desentristeceu-me. Prometeu que leríamos um livro. Os livros eram ladrões. Roubavam-nos do que nos acontecia, mas também eram generosos. Ofereciam-nos o que não nos acontecia. Se a minha mãe se deitasse cedo, leríamos como quem partia dali para fora, para longe. Estás a ouvir, mana? Punha a cabeça de encontro ao livro como se para ler fosse necessário mergulhar. Servia de ilusão. O melhor era poder fazê-lo com meu pai, andar iludida com ele. Eu sabia muito bem. Era uma parte viva de minha irmã. Trechos do livro A Desumanização, de Walter Ugumãe, editora Globo. Vejo que, apesar do título ser A Desumanização, todos esses trechos lidos são de uma humanidade, de uma sensibilidade, de uma beleza sem tamanho. A história se passa na Islândia, um lugar gélido por natureza, num pequeno povoado entre as montanhas e o mar, com pessoas muito simples, um pescador, sua esposa dona de casa, as meninas, um adulto jovem considerado tolo e quase meio abobado, e tudo se desenrola a partir da morte de uma das gêmeas. O livro é contado em primeira pessoa pela gêmea que sobreviveu, a Hala, e a narrativa se passa entre os seus 11 e 13 anos.
E nós vamos acompanhando a Hala a perder as ilusões da infância e a amadurecer forçada pela dor. Enquanto nós observamos isso, ela nos traz esses trechos maravilhosos que opõem a sua desumanização às grandes lições de humanidade. Essa desumanização nada mais é do que, como já disse, a perda da sua inocência infantil e o que a dor faz com aquelas pessoas tão simples, o pai e a mãe. Mas é também um livro em que, apesar dos tristes fatos narrados, nós podemos encontrar a amizade, a coragem, a determinação e nos depararmos ao final com uma menina que, forçada pela dor, amadureceu e tornou-se dona do seu próprio destino. É um livro belíssimo. Recomendo A Desumanização, Walter Ugumãe, editora Globo. Boa leitura.